Então, vamos fazer algumas resoluções de exercícios que vai servir de base para vocês, então, tanto para a resolução da trilha, como a avaliação ON, né? Então, como vocês já viram lá no Delta, então, a respeito da lei do Newton, né? Então, iniciamos com o exercício 6, que está na página 58, né, do livro didático 1, né, no nosso livro didático 1. Então, veja bem, o que está escrito lá? Existe aqui nesta resolução em duas partes. A letra A. A letra A, ela tem, então, um desenho dessa forma, assim. Então, ali diz assim: sabendo que as forças F1, F2 e F3 agem sobre um bloco de massa 2 kg e têm, respectivamente, 3, 6 e 10 N, determine a força resultante e a aceleração que age sobre cada um dos blocos. Então, veja bem, ele pede a força resultante. Então, nós sabemos que a força resultante é a somatória de todas as forças. Então, veja bem, aqui a força resultante vai ser F1, 3, F2, 6 e F3, 10. Você deve estar se perguntando, tá, mas e o sinal? Veja bem, percebo que tanto a força F1, como a força F2, como a força F3, estão orientados para a direita. Como estão orientados para a direita, então os três valores são positivos. E nós vamos ter então a nossa força resultante, né, igual a 3, 6 vai dar 9, né? 9 mais 10, 19 Newton. Então, 19 Newton, então, é a nossa força resultante. Daí, ele pede, né, a aceleração que age sobre cada um dos blocos. Ora, então, do princípio fundamental da dinâmica, né, nós temos que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Ora, se a força é igual a massa vezes a aceleração, me parece bastante claro que a aceleração é a força com relação à massa. Da onde nós tiramos, então, que a aceleração vai ser igual à força. Que força? A força resultante, que é 19, e a massa. Então, a massa, 2 kg. Então, fazendo a aceleração, 19 dividido por 2, vai dar 9,5 metros por segundo
ao quadrado. Né? Então, está aí a resolução do item A. Muito bem, vamos para o item B. No item D, então, nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos no item A. Mesma coisa. Né? Então, a primeira coisa é a força resultante. A força resultante. Quem é a força resultante? A somatória de todas as forças. Então, a minha força resultante vai ser dada por, né, a força F1 mais a força F2 mais a força F3. Então, eu tenho aqui a força F1, 3, a força F2, 6, a força F3, 10. Então, agora, os valores estão colocados aqui. Agora, fazemos a análise do sinal. Força F1 para a direita, portanto, positivo. A força F2 para a esquerda, portanto, negativo. A força F3 também para a direita, portanto, positivo. Então, a minha força resultante vai ser igual a 3 menos 6 menos 3, menos 3 mais 10, vai dar 7. 7 newton. Então, essa é a nossa historinha da força resultante. Ele pede a aceleração. Né? Vamos fazer o mesmo procedimento anterior. Né? Do princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa vezes aceleração. Né? E daqui nós tiramos então que a aceleração é uma relação força e massa. Portanto, a aceleração vai ser força. A força é a força resultante. 7 dividido pela massa, a massa dada 2 kg. Portanto, nós vamos ter uma aceleração 3,5 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, dessa forma, que nós chegamos, então, nesse nosso resultado. Tá lá? Passamos, então, para a resolução do nosso segundo exercício. O nosso segundo exercício, então, lá
da hora de estudo, né? Então, é o exercício número 29, né? Que está lá na página 63 da nossa hora de estudo, né? Então, veja bem, esse exercício aqui, nesse exercício, ele faz 3 afirmações, né? Ele faz 3 afirmações. Então, eu escolhi esse exercício até porque existe uma contradição aqui lá no gabarito, né? Então, eles estão fazendo 3 afirmações. Então, veja bem, sobre as leis de Newton, considere as afirmações. Afirmação número 1. O corpo está em equilíbrio se estiver em repouso ou movimento retilíneo uniforme, tá? Então, isso é verdade. A condição de equilíbrio, ela me dá 2 condições, né? O equilíbrio estático, né? O equilíbrio estático quando o corpo tem velocidade igual a 0, portanto, repouso. O equilíbrio dinâmico, ele vai nos dar, então, quando o corpo está em movimento, ou seja, ele tem uma velocidade diferente de 0, porém, tem que ficar bem claro que essa velocidade deve ser constante, ou seja, ele está em movimento retilíneo e uniforme. Então, essa afirmação, número 1, ela é verdadeira, né? Então, é isso que nós colocamos. Daí, a afirmação número 2, ela diz assim: um corpo só entra em movimento quando a ação exercida sobre ele for maior que a reação que ele exerce. Ora, o que acontece? Ele está falando aqui que a ação for maior do que a reação. Isso não é verdade, né? Por que não é verdade? Porque nós sabemos, então, através do estudo da terceira lei do Newton, que ação e reação, né, eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, porém o sentido contrário. Então, veja bem, ação e reação têm o mesmo valor numérico, o mesmo módulo. Portanto, essa afirmação número 2 é falsa. A terceira colocação também diz respeito, né, à terceira lei do Newton, que fala lá, a força de ação e a força de reação atuam sempre em corpos diferentes. Verdade, né? Porque que se a ação e a reação elas atuassem sobre um mesmo corpo, nós entraríamos, então, com uma resultante nula. Portanto, né, atuam sempre em corpos diferentes. Então, isso é verdade. Ora, nós temos lá, então, as opções A, B, C, D e E, né? O que ocorre? Então, nós temos como verdadeiro a afirmação número 1 e a afirmação número 3. Isso dá para nós, então, né,
1 e 3. Isso dá para nós a letra E. Né? Então, existe uma divergência lá no gabarito, que o gabarito nos dá a letra C, onde apenas a afirmação 3 está correta. Então, aqui fala que é só a afirmação 3. Isso não é verdade. Tá? Então, façam a correção do gabarito lá para a gente lidar. Tá lá? Muito bem. Fazemos então o nosso terceiro exemplo de hoje. Né? Então ali diz assim, em uma rodovia, desculpe, vamos identificar o exercício, né? O exercício é o exercício 33, né? Que está, então, lá na página 64 da nossa hora de estudo. Né? Então, ali diz o seguinte, em uma rodovia federal, um caminhão de 40 toneladas desacelera o máximo possível para evitar uma colisão. Sua desaceleração tem módulo de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da força resultante aplicada sobre o caminhão? Então, novamente, né, princípio fundamental da dinâmica, né, aonde a força é igual a massa vezes aceleração. Então, primeira coisa que nós temos que fazer, né, é analisar a massa. Então, ele está falando aqui que ele tem 40 toneladas. Então, 40 toneladas. Nós sabemos que uma tonelada é 1.000 quilogramas. Então, 40 vezes 1.000, né, que vai dar 40.000 quilogramas. Portanto, essa força vai ser igual a massa 40.000 vezes a aceleração, né, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração 1,5. Portanto, a minha força vai ser igual a 4 vezes 1,5, que vai dar 6, 60.000 newtons. Aqui, ó. Aqui cabe uma ressalva. Né? A conta terminou aqui. Facinha mesmo, tá? Sem maiores emoções. O que ocorre? Ocorre o seguinte, que quando vocês forem fazer as avaliações de modo geral, eles colocam isso aqui em notação científica. Né? Então, essa notação científica aqui, ela pode ser colocada de duas formas diferentes. Então, a força vai ser igual a 60.000. O que é 1.000? 1.000 é quilo. Então, eu posso dar essa resposta como 60 quilonewtons.
o que ocorre? Também a notação científica dada na potência de 10. Então, eu tenho que a força, ela pode ser dada como 6 vezes 10, né? Lembra lá das potências de 10, das primeiras aulas. 6 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 zeros. 6 vezes 10 na quarta, nisso. Tá lá? Espero que isso tenha ajudado vocês, então, tanto na resolução das trilhas, né, como na resolução da avaliação 1. Tá lá?